Oi, gente, estamos chegando. Seja muito bem-vindo ao nosso momento para falarmos de energia, espiritualidade, ferramentas para uma vida melhor. E você sabe que nós estamos, né, no fim do ano, então nessa época as pessoas começam a ficar muito curiosas em relação ao novo ano. O que esperar, né, do ano vindouro? Será que vai ser um momento de boas novas, de oportunidades? Será que a fase tende a ser um pouco mais fácil? Ou será que tumultuada, que difícil, árdua, né? Então as pessoas querem saber em relação a isso. Então elas recorrem à numerologia para entender qual é a energia do número, que o número que rege o ano traz para todos nós. Tem gente que recorre à astrologia para entender o que o planeta regente está ditando, e tem pessoas que recorrem também ao estudo do tarô, a carta que rege o ano, os orixás que governam o ano e por aí vai. E daqui para frente, nos nossos programas, nós vamos falar muito sobre isso. Então acompanhe, porque sempre eu vou trazer alguma novidade para vocês se preparando e garantindo que o seu 2025 seja um ano positivo. Quando a gente conhece como que funciona a mecânica da coisa, o que esperar, a gente consegue desfrutar daquilo que há de positivo e desenvolver anticorpos para lidarmos com as características mais sombrias do ano. Então é o entendimento, né? Eu sempre falo que o entendimento, quando você entende como funciona a coisa, você sabe como lidar com ela. Bom, vamos falar um pouquinho do número do ano que vem? Se nós pegarmos 2025 e somarmos os algarismos, vamos chegar no número 9. Então, 2025 será um ano 9. O que o 9 está trazendo para todos nós? Bom, sem sombra de dúvidas, pela numerologia pitagórica, o 9 é o número que fala de finalização, encerramento, fechamento de ciclo. E nós podemos esperar sim por vários ciclos se fechando. Isso pode ser no relacionamento amoroso, para quem já está numa relação que não está bacana, não está legal, deu o que tinha que dar. Mas isso também pode ser o fechamento do ciclo dentro do trabalho, para alguém que já está há muitos anos fazendo a mesma coisa, ou dentro daquela empresa por muito tempo, e aí vem o desejo de mudança, chega no ano 9, não tem como fugir. O 9 ele fecha ali o ciclo. E isso pode ser em relação a amizades, em relação a vínculos, relações que você não quer mais que continuem, tá? E aí o 9 chega colocando tudo isso no lugar. Sem sombra de dúvidas, a característica de encerramento do 9 é uma das que a gente mais conhece quando se fala desse número. Ele é conhecido como número de finalização, mas o 9 vai além disso. Ele também é um número muito humanitário e muito sábio. Então, as pessoas começam a colocar um pouco mais o olhar na comunidade, no mundo, entendendo um pouco mais o que o coletivo necessita e como que eu posso contribuir com ele, né? As pessoas começam a ficar mais voltadas, né, para entender como elas podem cooperar com o meio em que elas vivem, a sociedade. Então, o olhar das pessoas não vai ter muita paciência não para questões egocêntricas, egoístas, mas quando a gente estiver numa roda de conversa falando que de repente tem um grupo que precisa de determinada ajuda, ou de repente você está, sei lá, na igreja, no centro espírita que você frequenta, no centro de Umbanda, e as pessoas falam, tem uma ONG, tem uma instituição, né, que aceita ali donativos e que precisa muito. Aí as pessoas elas ficarão mais engajadas com esse tipo de discurso. Então, o 9, ele traz um olhar mais humanitário para as coisas. Isso é muito legal. As pessoas buscam se melhorar quando elas estão sob a influência do 9. Então, ele ajuda muito na questão de desenvolvimento pessoal. Agora, se a gente parar para ver, há uma carta no tarô que também é de número 9. Eu estou falando do eremita, que também é chamado de ermitão. Então podemos dizer que a carta do eremita é a carta que rege o ano de 2025. A gente está deixando a carta de número 8, que é a carta da justiça, e estamos indo para o eremita.
O que a justiça nos trouxe? A justiça no tarô é uma carta muito prática. Ela quer resolver as coisas, quer tirar da frente. Tem muitas ilustrações que mostram uma pessoa sentada com a balança da justiça e com uma espada. E com aquela espada, a pessoa quer o quê? Resolver, cortar as coisas que não servem mais. A gente fala até que essa carta da justiça, o arquétipo dela, é o da inquietude por resolver. Ela quer resolução. Então, ela está ligada em resolver, tirar da frente. A carta da justiça, ela quer fazer, tá? E já o arcano 9, o eremita, ele não está ligado em fazer, mas ele está ligado em ser. É um arcano que fala sobre a busca existencial que todos nós possuímos, em que a gente quer se entender, se conhecer. É uma carta que fala de autoconhecimento puro, tá? Então, enquanto a carta da justiça quer sair fazendo, né, e tirando da frente, a carta do eremita quer entender como que as coisas funcionam, como que elas são processadas, quer se melhorar, quer entender quais são as próprias necessidades. Então, a gente sai dos domínios de uma carta que é executora e entramos nos domínios de uma carta que é muito voltada para entender como que funciona mediante a todas as coisas, como que ela mesma, né, enquanto ser, enquanto indivíduo, funciona. Então, daqui para frente, tudo que possa colaborar com a atmosfera de autoconhecimento estará em alta em 2025. Então, terapias, que mais, né? Ir no analista, no terapeuta, na meditação, no astrólogo, fazer um mapa astral, no tarólogo. Então as pessoas ficarão muito ligadas em se conhecerem, fazer o mapa numerológico delas, elas vão querer cada vez mais entender qual é o lugar delas no mundo, qual é a missão de vida, o que elas vieram fazer nessa jornada na qual elas estão encarnadas. Então, o eremita ele traz essa questão do autoconhecimento. Se você for ver, em muitas cartas do tarô, nós temos um senhor, geralmente é um idoso, com um capuz, segurando uma lamparina. A lamparina representa que ele está focado em iluminar a jornada dele, iluminar o próprio caminho. E é isso que as pessoas estarão buscando, iluminar o próprio caminho. Lembra que eu falei que o número 9, pela numerologia pitagórica, tem a ver com as pessoas buscando se melhorar, se tornarem mais humanitárias, mais espiritualizadas? Porque o 9 é um número de espiritualidade. Com o arcano eremita não é muito diferente disso não. As pessoas elas querem se desenvolver, elas querem se melhorar e elas querem trabalhar mais, utilizar mais os próprios dons, as próprias habilidades e por aí vai. Então, é um arcano do tarô que está focado em crescimento, em amadurecimento. Então, nós seremos cobrados em relação às nossas atitudes, às nossas escolhas, para que possamos agir de um modo mais maduro no decorrer do próximo ano. Quem agir com pirraça, fazer birra, com infantilidade no próximo ano, não vai ter espaço para isso. Até porque o eremita ele é o ranzinza, né? A gente brinca que ele é o arquétipo do idoso, que não tem paciência com determinadas coisas. Então, as pessoas não terão muita paciência com pirraça, com birra no próximo ano. Todo mundo vai estar esperando uma atitude mais sábia, mais centrada, mais madura, e é por aí que a gente precisa buscar agir no próximo ano. Dentro disso, conter um pouco a impulsividade, porque já que estamos falando do eremita, ele é cauteloso, então estamos falando de uma atitude sábia, então eu vou precisar pensar um pouco mais antes de agir do que sair fazendo as coisas, metendo as caras, tá? Não vai ter muito espaço para esse tipo de comportamento. Agora tem uma coisa também. Lembra que eu falei que o 9 pela numerologia, ele fala de finalizações, fala de encerramentos e por aí vai? O eremita é uma figura que é mais solitária, né? Se a gente parar para refletir em torno dele, o eremita ou o ermitão, a gente imagina um indivíduo sozinho, na dele. É o mundo dele, é o universo dele, ele está na dele, tá? É assim que é o eremita. Então, muita gente
vai curtir a própria companhia. A gente até vai ter uma socialização em alta, isso eu vou explicar em outro programa, porque a influência astrológica é de um planeta que é festeiro, que vai reger o próximo ano. Nós vamos falar sobre isso. Então a gente vai ter muita oportunidade de socializar, sair, convites, tudo isso no próximo ano. Mas essas duas realidades vão coexistir. A do festejo, da diversão, e há também daquele que quer ficar consigo mesmo, tá? E a gente mesmo vai trafegar por esses dois opostos em muitos momentos. Momento que você está ali curtindo com amigos e dá uma vontade de ficar na sua, no seu canto, ir para casa, curtir seu quarto, sua TV, seu cachorro, ficar na sua. Então, muita gente vai se dividir entre essas duas sensações, querendo estar com a galera e querendo estar consigo mesmo, tá? Numa fração de segundos, a gente pode passar de um polo para o outro, de um extremo para o outro. Isso tende a acontecer muito no ano de 2025. E um dos aprendizados que a carta do eremita traz para a gente é o da solitude. Então, não é a solidão naquele sentido de incômodo, de estar sozinho, de se sentir só, triste por isso, de estar carente, com necessidade de ter alguém. Não, é a solitude. Estou comigo mesmo e gosto da minha própria companhia. E mesmo que eu tenha relacionamento, casamento, família, filhos, amigos, eu curto também estar comigo mesmo e fazer atividades sozinho. Então isso estará muito em voga agora no próximo ano, tá? E aí, gente, o que que o eremita, então, dentro desse jeito dele, mais ali na dele, traz para a gente? O aprendizado da independência, inclusive emocional. É um ano para menos mimimi, menos milindre e que as pessoas não vão querer provar muito para os outros que elas estão certas, que é do jeito delas. Ninguém vai querer ser tanto assim dono da razão, porque o objetivo é estar de bem consigo mesmo. Eu não preciso provar para o outro, é eu saber daquilo. E se dá certo para mim, tá ok, né? Se eu já partilho daquele pensamento e tem funcionado para mim, tá tudo certo. O outro é o outro. Então, essa independência, essa libertação, ela é bem típica do eremita, tá? E isso é muito legal, né? A questão da independência. Mas aí tem uma coisa. Lembra que eu abri falando que o 9, pela numerologia pitagórica, fala de encerramentos, de cortes, de finalização. O eremita, ele também é na dele, e um pouco mais individualista, eu diria. Isso pode fazer sim com que muitas relações que já estão na corda bamba sejam encerradas. Mas isso porque nós estamos falando de relacionamentos que já não estão legais, né? As pessoas já tentaram de tudo, não está fluindo, não está bacana, aí a coisa pode realmente finalizar. Então, 2025 tende a ser um ano decisivo para muitas relações. E aí eu vou te dizer, não só na parte amorosa, mas numa relação profissional, numa relação de sociedade, em que a coisa também já não esteja muito legal, já está na corda bamba, entendeu? A tendência é realmente o negócio ir derrapando e aí caminhando para uma finalização, tá? Agora, relações que estão consolidadas e que as partes já aprenderam a lidar uma com a outra, não tem mais aquele incômodo, né? Porque já aprenderam a conviver, estão numa boa, a tendência é o fortalecimento, porque o eremita também é uma carta que fala de longevidade. Ele é o senhor do tempo. Então, relações estruturadas, sob as influências do eremita, elas ganham uma perspectiva de um tempo maior, de mais longevidade, de ir além. Coisa boa, né? Bom, então estou explicando hoje para você um pouco da questão do eremita, que é o arcano que rege o ano que vem, tá? Em muito tarô ele porta uma foice. Por quê? Esse sentido do número 9 de finalização, a foice, ela representa justamente isso, a eliminação daquilo que não serve, tá? Porque daí eu não posso perder tempo, eu não posso perder energia com o que não vai me agregar nada. Eu preciso saber investir meu tempo, investir minha energia. Então,
o autoconhecimento, ele traz essa reflexão. E as pessoas cada vez mais, elas estarão percebendo o quanto tempo é algo valioso e que, por ser valioso, a gente não pode perdê-lo. A gente tem que saber utilizá-lo com maestria, investindo, tá? Nas coisas certas, nas pessoas certas, nos projetos certos e por aí vai, tá? Então, hoje estamos falando de algumas influências de 2025, falamos do número 9, que vai pela numerologia ditar diversas tendências para a gente, e falamos também da despedida do arcano da justiça e o ingresso do arcano maior de número 9, o eremita. Agora, o que acontece, gente? Antes de continuarmos, eu tenho que fazer um convitinho para você. Porque dia 21 de dezembro, lá no templo de Wicca, que fica na Vila Mariana, nós faremos um grande ritual de abertura para 2025. Edu, como vai funcionar? Vou te explicar. Eu vou falar nesse dia sobre todas as influências que teremos em 2025 pela astrologia, tarô, orixás, planetas, regentes, né? Como que vai funcionar, o que a gente pode esperar, signo do horóscopo chinês. E daí eu vou mencionar para você, depois de você saber um pouco o que esperar do novo ano, algumas dicas para garantir que ele seja bom para você. E aí eu vou passar também sugestão de cristal, cor de roupa para você usar na virada, rituais que você pode fazer, e nós também faremos juntos um ritual para a gente começar a criar o 2025 que a gente deseja. Gente, a magia ela dá muito certo. E ela ajuda mesmo você a criar a sua realidade, tá? É importante dizer isso. Você sabe que, na verdade, nós já estamos no ano de 2025. Calma, eu explico. Pelo menos espiritualmente, tá? No astral, a gente já está vivendo 2025. Porque aqui no plano físico, esse é um plano de delay. Por a gente ter uma matéria densa, né? Que é o nosso corpo, que é tudo que está à nossa volta, a densidade, né? Faz com que a gente viva as coisas aqui, né? De um modo um pouco retardatário, mas o espírito, a alma, já está vivendo isso no astral. Então, na verdade, é por isso que um vidente sabe, por exemplo, às vezes quando alguém vai falecer, algo do tipo, porque ele percebeu aquilo já acontecendo astralmente. E depois isso só se manifesta aqui no físico. Aqui que é um plano de consequência, enquanto no espiritual, no astral, nós temos o plano da causa, tá? Ali as coisas acontecem primeiramente, depois elas vão repercutindo até chegar aqui. Então, na verdade, se eu quero que 2025 seja bacana, eu preciso quanto antes fazer visualizações para isso, vibrações, e tomando minhas decisões, e tendo minhas iniciativas. Por quê? Porque, na verdade, esse ano novo ele já está sendo construído. Então já a gente vai ficar só nas consequências, né, do que vai estar acontecendo e no olho do furacão. Então é sempre importante a gente se antecipar às coisas, tá? E a magia ela dá muito certo, mas como tem também um delay, né, para a gente sentir os resultados dela, é importante que o quanto antes eu faça, eu vou antes, né, de tudo, eu vou conseguir perceber. Quanto antes eu fizer, antes eu vou ter os resultados daquilo que eu fiz, tá? E aí, nesse dia, 21 de dezembro, nós vamos fazer rituais para a gente criar a realidade que a gente deseja em 2025, para que seja, assim, um ano de sucesso, de vitórias, de conquistas, realizações, né? Onde você possa comemorar por questões afetivas, questões materiais e ter bons momentos também, né, gente? Porque nós não viemos aqui só para ficar na luta, né? Ou padecendo, ou tendo de apagar incêndio no olho do furacão, como eu disse, não dá, né? Então é importante que a gente consiga nos nossos rituais, orações e mentalizações também pedir por momentos de alegria, de diversão, de comemoração, viagens, passeios, coisas do tipo, tá? Então, tudo isso, gente, é importante você começar a trabalhar já. E aí, no dia 21 de dezembro, às 14 horas, lá no Templo de Wicca, na Vila Mariana, eu vou te guiar nesse processo. Agora sim, as vagas são limitadas, né? E todo mundo
quer, obviamente, trabalhar o seu novo ano e garantir que ele seja bom e bacana. E quando a gente faz isso em grupo também, a força do grupo, né, torna a magia ainda mais potente, tá? Então, para você participar, você já tem que se inscrever, já pegue as informações, eu vou passar para você o WhatsApp do templo, que é o código 11, número 97374 5755. Vou repetir para você: 11 97374 5755. Inscreva-se agora mesmo, tá? Ou vá lá no Instagram do Templo de Wicca, que é @templo.wicca, e pegue já as informações, tá? Espero, vai ser nossa última atividade do ano, mas assim, gente, é muito especial e que vai fazer você entrar em 2025 com aquela sensação de otimismo, de engajamento com a energia, tá? Que vai estar ali em vigência e se sentindo que você está integrado com o meio e não lutando contra ele. Eu tenho certeza que você já teve um momento na vida que você sentiu que você estava patinando e que a coisa não acontecia, ou que de repente você estava dando murro em ponta de faca, sabe? E tudo sofrido, doloroso, remando contra a maré, você faz aquele esforço e não chega em lugar algum. Muitos momentos a gente sofre essa incompatibilidade com o meio, mas quando a gente entende quais são as energias que estão à nossa volta, como elas operam, porque o universo tem leis, tem regras, e quando a gente vai estudando metafísica, quando a gente estuda cabala, quando a gente busca entender as leis herméticas, os princípios do universo e como eles funcionam, a gente começa a entrar num movimento produtivo e construtivo também. E aí as coisas começam a acontecer na nossa vida. Você para de ficar patinando, para de remar contra a maré, para de dar murro em ponta de faca e você começa a fluir. E é isso que a gente precisa conseguir, fluir. É claro que, vez ou outra, algum acontecimento, alguma adversidade pode tirar a gente dessa fluidez, mas aí a gente tem que dar uma parada quando isso acontece, identificar onde foi o erro e retornar, tá? O importante é que as coisas fluam e que a gente não tenha tanta dificuldade na vida, tá? Porque não precisa ter, gente. E é aí onde a magia ajuda você a fazer as coisas acontecerem, tá? Então vamos juntos criar a nossa realidade aí, que é o 2025 que a gente deseja, tá? E aí eu tenho certeza que você vai terminar o seu ano que vem com muitos agradecimentos. Não sei se você está terminando o seu 2024 feliz, se está bem, se tem o que agradecer. Eu acho que a gente sempre tem o que agradecer. Então, às vezes, as pessoas são muito pessimistas, negativas, só veem o que elas não conquistaram. Mas elas não veem que tem coisas que foram conquistadas e que, mesmo que não tenha tido coisas que elas percebam como vitórias, poderia ser pior, viu? Sempre pode ser pior. Então, na verdade, a gente tem motivos para agradecer, mas você pode fazer o seu 2025 ser mais especial, de modo que você o finalize ou termine com muita coisa para agradecer, e eu torço por você, porque o que eu quero para mim, eu quero para o outro, né? Então, não torço porque eu sou bonzinho, eu torço porque eu acho que aquilo que eu quero para mim é o que eu quero também que aconteça na vida do outro, e aí a gente entra no movimento construtivo, e quando eu mando coisas boas para o universo me devolve, quando eu desejo bem para o outro, alguém deseja para mim também, e a coisa sempre retorna. Então, é muito mais inteligente a gente emanar coisas boas, não se prender em mágoa, raiva. É claro que às vezes acontece da gente ficar irado com uma pessoa, né? A gente fala, nossa, que falsa, que venenosa, né? Acontece. Mas que seja uma coisa que acontece naquele momento e que passe, e que não vire uma mágoa, um ressentimento, uma tristeza, porque isso é muito pior para a gente, né, um veneno, do que para o outro. O outro muitas vezes nem sabe, né, que a gente está pensando aquilo a respeito dele, tá? Então, gente, vamos terminar bem o ano, tá feito o convite, dia 21 de dezembro, 14 horas, sábado no Templo de Wicca, um grande ritual para a abertura do seu 2025. Bom, eu tô por aqui com você praticamente todos os dias nas madrugadas a partir de meia-noite, de quinta a 1h30 da tarde e de sábado às 4.
Agradeço sua companhia, obrigado, né, por tudo, pelas boas energias também. Me segue no Instagram, @EduScarfon. Se inscreva no canal no YouTube, Edu Scarfon Oficial, porque os vídeos estão sendo publicados lá diariamente, ok? Bênçãos brilhantes na sua vida. Até o próximo programa. Tchau, tchau.